praia, um momento de CHG. Ele foi pra uma praia de nudismo. Do lado de uma pessoa. Chama Sirene. Sirene remete a alerta. Alerta, né, o Elton Novaes? Posso só falar de números? Não, fica à vontade, Elton. Eu vou falar de números. A respeito. Então tá, eu vou falar de números e aí a gente disserta. Vamos fazer igual escola, Thiago Fernandes. Eu falo alguma coisa e vocês vão dissertar sobre isso. Dissertem sobre o tema. Então vamos lá. Atenção, torcedores atleticanos. Atenção. Essa é boa, hein? Michael Myers? É Michael Myers. Aí tem Michael Myers. Michael Myers. Halloween. Isso aí. De novo. O Atlético é o 16º colocado como visitante. Em 15 jogos, ele conseguiu 9 pontos. Nos últimos 2 meses, essa é uma informação até do Fael Lima, grande Fael Lima, um abração pra ele. Abraço. Nos últimos 2 meses, somente um gol entre os 11 do Atlético foi feito por atacante. Preocupante. Muito preocupante. Outro ponto de muita preocupação. Nos últimos 9 jogos, jogando fora de casa, o Atlético conquistou a bagatela, repetindo, para manter o suspense. Nos últimos 9 jogos fora de casa. 27 pontos. 27 pontos disputados. Repita, Valu. 27 pontos. 9 jogos. 27 pontos. O Atlético conquistou um pontinho. Aí, Gui, a gente falando a respeito de pontuação lá de baixo, a pontuação nas últimas 10 rodadas, ela é vista da seguinte forma. Pegando só a turma lá de baixo, a turma que tá com a aguinha batendo no pescoço. O Vitória marcou 10 pontos nos últimos 10 jogos. Marca isso aí. O Vitória marcou 10 pontos nos últimos 10 jogos. Tá na tela aí pra quem quiser ver, ó. O Santos também marcou 10 pontos. O Fortaleza, 9 pontos. O Bragantino, que teve uma queda grande, 9 pontos também. O Sport, aquele mesmo, marcou 8 pontos. O Juventude, 6. E nos últimos 10 jogos, o Atlético consegue ser o pior time do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, o Atlético tem 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. O atleticano que não está preocupado, ele está vivendo em outro planeta. Ele está vendo outro campeonato, ele está vivendo em outro ano, que não venha a ser o do ano passado, mas ele está vivendo em outro lugar. Então, assim, o alerta no Atlético tem que ser muito grande. Muito grande. E eu compreendo a questão de ter a preocupação com uma Copa, que pode dar um título importante para o Atlético, pode dar um título valioso para o Atlético, pode dar a possibilidade de chegar a Libertadores, mas Atlético, não esqueça o Campeonato Brasileiro. O Atlético precisa de pontos. E olhando pro momento, quando eu trago os números de 10 jogos, e faltam 10 pro Atlético. Exatamente os jogos do retorno, né? Isso. Um recorte até aqui. Você pegando o que falta pro Atlético, são 10 jogos. E o momento do Atlético de 10 jogos é de apenas 6 pontos conquistados. Cara, eu entendo a opção do Sampaoli de ter negligenciado o brasileiro nesse fim de semana. O Atlético veio de um clássico que ele se desgastou bastante. Achei que jogou bem no clássico, né? No jogo difícil. Também achei que foi bem. E aí ele usou esse jogo contra o Corinthians pra rodar mesmo. Ele não tinha o que fazer, né, Thiago? Eu entendo até assim também. Ele usou pra rodar o elenco. Porque ele priorizou, pelo menos na minha cabeça, o jogo de amanhã, contra o Independente Del Valle. Eu também concordo, Elton, que é uma aposta absolutamente arriscada, dado o momento que o Atlético vive no ano. O Atlético tem pouquíssima vantagem em relação ao Santos, pode até ser ultrapassado pelo Santos. Da zona de rebaixamento, e hoje tem Santos e Vitória, então, né? pode ser até ultrapassado pelo Santos, caso o Santos consiga uma vitória hoje. Aí ele vira o porteiro da zona, né? Ele vira o porteiro da zona. Mas eu entendi a aposta do Sampaoli e eu imaginei que ele fosse fazê-lo. A gente falou sobre isso na sexta-feira. Eu falei, eu imagino que o Sampaoli vai poupar alguns jogadores. E caso o Hulk entre como titular, no jogo de sábado, mostra que ele se tornou um reserva. Até falei isso aqui no Band News na área. Mas só rapidinho, Gui. Eu entendo a aposta do Sampaoli, acho arriscada e, sinceramente, eu não acredito, pelo que eu vi já e pelo que eu tenho visto, que o Atlético vai cair. Eu acho que o jogo contra o Sport, pra mim, era o que
o Atlético precisava dar uma resposta muito mais em relação a isso. E ele conseguiu dar essa resposta na partida contra o Sport. Enfrentou um Cruzeiro que pra mim é muito forte, dos melhores times do Campeonato Brasileiro, dos 3 melhores, a tabela que diz isso também, não só eu. Mas o Atlético enfrentou um Cruzeiro muito forte e conseguiu fazer um jogo interessante pro que o Atlético vinha fazendo na temporada. Eu não acredito que esse time vá cair, mas eu entendo a aposta arriscada, que é justa. Para esse momento eu ainda acho justa. É uma campanha de rebaixado, é uma campanha desesperadora, não porque né? no ano passado bateu na trave. Não, a campanha agora é de rebaixamento. Do retorno. No ano passado, o desespero veio só na última rodada, quando o Bragantino, na penúltima, vence o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, e aí coloca no bolo Fluminense, Atlético, Criciúma, e acho que o próprio Bragantino, né, tava no bolo. Não, e o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense que acaba caindo. Então o Atlético vai pro desespero só naquele último domingo do campeonato, que ele vence o Atlético Paranaense naquele sufoco. Antes, ele tava tranquilo, tava poupando, estava em 2 finais. Esse ano, a situação é diferente. Se o Vitória vence o Santos hoje, vira um completo de um desespero. E não teve atuação boa no sábado. Eu acho que o Sampaoli acertou de segurar algumas peças, porque ele tá a 3 jogos de um título. Isso é muito significante pro Atlético nesse momento. Mas algumas peças que a gente sabe que já não estavam rendendo. Por exemplo, o Biel não agregou nada no jogo de sábado. Você vê algumas peças que entram, também não agregam. O Natanael é uma delas. O Igor Gomes pouco criou. E jogou na dele, assim, o Igor Gomes, né? Não jogou de volante, como que tinha o Vera e o Franco, então ele que jogou... é onde que ele gosta de jogar. Sim. Mas eu prefiro ele jogando de volante, tá? Só ele que não prefere isso. Pra mim ele tem jogado melhor. Alguém tem que contar pra ele, joga melhor. Alguém precisa contar Pois é. E o caso do Hulk, eu acho que quanto menos ele jogar, pior vai ser. Quando ele chegou no Atlético, o Cuca colocou ele no banco, teve um jogo com o Atlético, no Independência. Que ele reclamou. O Atlético joga com o time reserva e vence por 1-0. É um cara que precisa de jogo. Gol do Igor Rabelo. Não, foi do Mariano. Mariano, eu lembro desse jogo. Ainda na pandemia, ele vai pro microfone na saída de campo e fala: não tô aqui reclamando do professor, mas eu preciso jogar. A partir dali, o Cuca coloca ele num jogo contra o América de Cali, ele sai do banco, faz 2 gols e não sai do time mais. O Hulk não gostava de ser poupado nem naquele ano que o Atlético estava jogando. Copa do Brasil, Brasileiro, Mineiro e Libertadores. Ele não gostava de ser poupado. Porque a genética dele, um cara muito físico, quanto menos ele joga, pior é pra ele. Mas hoje ele esbarra no desempenho técnico, né? E de um técnico que parece não questiono, ele merece estar no banco. Só que eu acho que quanto menos ele joga, pior fica a situação que já era ruim. A situação física dele. Ele tá se arrastando. Ele não conseguiu ganhar uma dividida. Teve um lance, acho que foi com o Maicon. Ele tenta passar, ele vê que não vai dar conta, ele cai. Aí ele fica pedindo falta, não foi nada. Foi na ponta direita. Foi no primeiro tempo, se eu não estiver enganado. Então, eu acho que quanto menos ele jogar, Valu, a situação, né, Elton, vai ficar assim, mais grave ainda pra ele. Não, peraí, você acha que quanto menos o Hulk jogar é pior pra ele? Mas pior pra ele. Cara, questão física, Thiago. Mas agora tem que começar a pensar só no time, né? Então, esse é o ponto. É o ponto. Esse é o ponto, Gui, porque o Sampaoli, ele chegou numa situação emergencial. O time não jogava nada, era uma terra arrasada. Totalmente. E o São Paulo devia fazer alguma coisa. Nesse tipo de momento, nesse tipo de situação emergencial, você tem que dar liberdade para o cara fazer o que tiver que fazer. Sim, sim. E hoje ele nota que o time cai em desempenho tendo o Hulk entre os 11. E a gente viu no jogo contra o Corinthians. Totalmente. Não, o primeiro tempo do Atlético é deplorável. Primeiro tempo muito ruim do Atlético. Muito baixo. O Corinthians poderia ter não agrediu, não fez nada. O Atlético poderia ter tomado gols no primeiro tempo. Gols, eu tô falando no plural. perde uma chance, claro, incrível, o Yuri Alberto perde outra. Então, assim, isso aí vai mostrando o que é esse Atlético nesse momento. Eu compreendo a questão do, eu preciso segurar o fulano, o Beltrano e o ciclano, porque eu conto muito com eles representam o meu motor, eles podem ser minha válvula de escape na partida contra o Independente Del Valle, entendo, são 3 jogos para ser campeão de uma competição continental tem que ser valorizada sempre, sem dúvida, sempre, não tem essa. Então, é um título totalmente possível, né? Isso te leva de volta para Libertadores. Que eu acho hoje
A única via A única pro Atlético via chegar lá em 26. nem o Tom A Cruise, nem o Tom Cruise É. com Missão Impossível Sim. colocaria hoje Eu o sei que Atlético matematicamente é possível, mas impossível, não dá. Não dá. impossível. O campo não nos diz Impossível. isso, O né, campo, Elton? porque o campo não mostra É. isso. O campo do Atlético A temporada ele inteira. é gritando. É. O time do Atlético na temporada é o exorcista do primeiro ao fim, É. ao último minuto. É um grito atrás do outro. É um trem assim do demônio. O trem tá feio pro Atlético, muito feio pro Atlético. Então é que o Atlético se abrace na questão da competição continental, mas não esqueça o Campeonato Brasileiro. O Atlético vai... Tô falando sério, gente. O Atlético vai mendigar pontos até o fim do campeonato. Mendigar. Vão ser pouquíssimos pontos conquistados. Tem muita gente falando que o Atlético precisa de 13 pontos. 13. O Atlético hoje está com 33, correto? E precisaria de 13, 12 para fazer 45. Eu, olhando o campo, os números, o desempenho, o que ele faz, o Atlético não faz 45. O Atlético não vai fazer 45. Fazer uns 42. Elton, mas ele vai cair? Não. Por causa dos times de quem tá no a Z4 turma menor. de baixo, a turma de baixo vai pontuar ainda menos e a turma de cima, o G4, tá pontuando demais. Então vai comendo o ponto do restante da turma. Então, por causa disso, o Atlético não vai cair. Mas a pontuação do Atlético pode marcar o dia de hoje. O Atlético não faz 45 pontos até o fim do Aí campeonato. alguém há de falar, Gui, que o Elton tá sendo pessimista com Não. o Atlético. Não, Realista. eu mostrei números. Faltam 10 jogos. Exato. Faltam 10 jogos pro Atlético, Isso, né? o Atlético é 6. 30 pontos. Pois é. Aqui nesses... no retorno o Atlético fez 6. 6. Não é isso? Seis. E nos 27 fora o Atlético fez 1. Então, assim, o Elton tá baseando no que ele tá vendo, no campo e no campeonato, né? Ou alguém acha que o Atlético... desempenho do Atlético ou alguém entrega acha isso. que simplesmente vai sair um Atlético extraordinário. Pode fazer, mas a gente não tem nenhum indício disso. E não temos nenhum indício, eu ainda falava com vocês, pós-clássico, onde o Atlético fez um jogo pra mim muito bom, muito bom. Mas é a mobilização. Não, mas não é só a mobilização. É que o trabalho do Sampaoli também, 11º Começa a jogo. encaixar. Começa a encaixar. Isso, começa. Mas é pouco ainda pra altura da temporada. Gui. Aí, rapidinho, Elton, vocês Desculpa. falavam assim, ô Valu, enquanto o Corinthians, você espera algo melhor? Eu falava, cara, eu prefiro esperar. O que que é? Porque eu já fui muitas vezes nesse ano pro Atlético, falei, agora acho que vai. Lá, eu tô indo nessa, desde o Atlético eliminando o Flamengo na Copa do Brasil. Então, Valu, e até seguindo esse ponto, o jogo do Corinthians, ele acaba sendo um pouco de menor avaliação nesse quesito, porque ele tira jogadores importantes sim. do time que ele encontrou. Tá vindo desgastado. Não, e do time sim. que ele encontrou. Ele encontrou um time que funciona com o Bernard, que funciona com o Dudu. Scarpa, que funciona com o Dudu, que funciona com o Rony. Isso. Nenhum deles estava no time Isso, principal. isso, claramente. Então, assim, isso muda aquilo que ele tinha encontrado. Muda. Ele encontrou uma coisa, só que o jogo contra o Corinthians ele Foi obrigado a fazer outra. sim, fazer concessões. Então tem esses problemas. Ô Valu, isso aqui é um recorte do quanto o ataque do Atlético é inoperante e é incompetente. Olha só, a defesa do Atlético sofreu 32 gols. O Mirassol, que é um exemplo, né, do campeonato, tá fazendo um ótimo campeonato, sofreu 30. O Atlético levou apenas 2 gols além do que o Mirassol sofreu. Mas o ataque do Mirassol fez 50 gols e o Atlético fez 26. Segundo É melhor muito pouco. ataque, né? Salvo engano, o Mirassol só perde Muito pro Flamengo. A diferença é o ataque do Atlético. O Elton disse que nos últimos quantos jogos um atacante Nos marcou? últimos 11, só o Rony marcou um gol. O Rony marcou contra o Sport. Antes do Rony marcar contra o Sport, o último gol de um atacante com bola rolando no Campeonato Brasileiro havia sido do Júnior Santos. Nossa, muito tempo. Internacional. Aquele jogo do Internacional que foi o último antes da parada. Depois 12 de junho, dia dos namorados. Sim, depois o Hulk fez o Olímpico, fez de falta, mas com bola rolando, foi o do Júnior Santos contra o Inter. E agora só depois daquele gol que o Rony foi marcar contra o Sport. Então assim, o ataque do Atlético esse ano não ofende ninguém, né? Essa é a grande verdade. Nada. E assim, agora... E a única bola que o Atlético teve pra fazer um gol no jogo foi a cabeçada do Vitor Hugo. Vitor Hugo. Trave. Mais uma vez. Mais uma vez, Mais é. uma Mais vez. uma vez. Então, assim, o Atlético, mais uma vez, depende muito mais de outros atletas pra chegar ao gol adversário do que dos seus próprios atacantes. Zero perigo. Zero. O Atlético não criou nada. A única zero bola que perigo. o Atlético teve, de fato, de oportunidade foi do Vitor Hugo. Nós estamos falando de um zagueiro, que ele é até o artilheiro do time. Como Na o era do Sampaoli. Sampaoli. Então, assim,
E eu vi um levantamento esses dias aí sobre o Hulk. Acho que o time de São Paulo fez 9 gols. O Hulk não participa de 9 ou 11 gols. E o Hulk não participa de nenhum desses gols. E das 11 partidas, eu acho que... Eu vou pegar aqui mais fácil, porque eu não falo bobagem, né? Senão eu vou fazer confusão. São 9 pró, eu acho, e 13 contra, salvo engano. Viu? Eu vou fazer confusão e eu não quero falar bobagem aqui, não. É um momento muito delicado. Pode ir tocando aí, só pra eu achar que Um momento extremamente delicado. Eu acho que assim, o time aqui, que já melhorou o desempenho, desculpa, tem velho. que melhorar mais ainda. Pode Aqui, ir. ó, o Hulk não participou de nenhum dos gols sob comando do Sampaoli. São 9 gols desde a chegada do técnico. E ele não deu nem assistência, nem fez os gols, cara. E a última vez que ele participou de um gol foi no dia 17 de agosto, quando o Atlético perde pro Grêmio, na Arena MRV, e o Cuca ainda era o técnico. Ele bate uma falta, rola pra trás, o Scarpa dá um faz bico gol. de longe. Isso. Aquilo é considerado assistência. Cara, bizarro, assim. É. Bem bizarro. Os números dele são terríveis. E sempre quando a gente fala dos números do Hulk, é porque a gente cobra de quem já fez ou quem é capaz de fazer algo. O Hulk é um dos maiores da história do Atlético. Isso é ponto, é definitivo, é eterno. Não vai apagar daqui 100 anos, isso não vai ser apagado. Mas o momento dele é muito ruim, muito ruim. E o Sampaoli tem total direito de pegar e fazer o que for melhor. Dani, por favor. Tem um superchat sobre o Hulk. Se vocês quiserem, eu leio aqui. Pode ler aí. O Will Oliveira mandou $5. Opa, isso aí 3.730. 50 mil reais. Ele falou, gente, vocês normalizam que um cara de 40 anos tem que ser titular. Isso é só para CR7 e goleiros. Mas nós acabamos de falar que ele não tem A que ser gente titular. normaliza. E assim, eu acho que nem a questão da idade, não, velho. Não, nem questão, é técnica. Se ele estivesse voando, a gente tava batendo palma pra ele. 2 pontos aqui em relação ao Hulk. Normalizar. 2 pontos em relação ao Hulk. Ninguém que normalizou. Todo mundo acredita que ele tem que ser banco. Até o Guilherme que falou assim, cara, eu acho que quanto menos ele joga, pior. Ele diz, eu entendo ele no banco porque ele tem merecido esse banco. Sim. E assim, eu já repensaria a continuidade do Hulk pra 2026. Cara, se não for possível recuperá-lo pra próxima temporada, é melhor finalizar esse casamento de uma forma legal, amigável, para que não haja um desgaste da imagem do Hulk do que ele construiu no Atlético. Para até o final de 26, eu, Thiago, entendo a importância que ele teve na história do clube. Ele tem contrato até dezembro do ano que vem. Eu entendo. E eu compreendo isso completamente. Mas eu não acho que seria legal para a imagem e para a construção do Hulk, por exemplo, ele ser vaiado na próxima temporada. E suponhamos que ele continue e não consiga entregar e vire um jogador que de fato tem sido nessa temporada, que é o cara que não consegue entregar. Ou se tornar um cara de 10 minutos. Exato. Ou de nem jogar em alguns jogos. E aí jogos. fica ruim. De custo-benefício fica ruim. Você passa a pensar que você tem um cara que ganha um absurdo que ele ganha pra não conseguir jogar, pra jogar 10 minutos. Eu acho que é ruim. Eu já repensaria a continuidade pro ano que vem. Rapidinho antes de você, Elton, o Príncipe deu mais um dado aqui. Obrigado, Príncipe, na escuta. O Reinaldo, ele tem a mesma quantidade... Tudo bem, o Reinaldo é cobrador de pênalti e tal. Ele tem a mesma quantidade de gols no Campeonato Brasileiro, 11, do que todo o ataque atleticano. Ele tem 11 gols, então é a mesma quantidade do que os 4 gols do Hulk, 4 gols do Rony, 2 do Júnior Santos, 1 do Coelho, Bernard, Dudu e Biel zerados. Isso é grave. Gravíssimo. Grave. Quando a gente pensa no que envolve esses atletas, no quanto o Atlético gasta. Quando a gente olha para esses nomes, exato. Fala de novo a lista do Atlético, por favor. A lista do Atlético: Hulk 4 gols, Rony 4 gols, Júnior Santos 2, Coelho 1, Bernard, Dudu e Biel zerados. 6 jogadores. Isso. Esses 6 jogadores paga a folha do Mirassol. Paga. Aí o Reinaldo são 5 gols de pênalti e 6 de bola rolando. Ou seja, né? Pode dar um recadinho aqui, Valor? Fique à vontade. Opa, então agora deixa eu falar da Estrada Jeep. A Estrada tem um Jeep para cada estilo. É o aventureiro? Vá de Renegade por R$ 125.990. Vou repetir, Renegade por R$ 125.990. Quer aventura com mais conforto? Vá de Compass Sport por R$ 149.990. 149.990. E para a família toda, vá de Commander 7 lugares por R$ 199.990. Tudo com super bônus pelo seu usado. Atenção, hein? Tudo com super bônus pelo seu usado. E então, vai de quê?
consulte as melhores condições. Estrada, Contorno e Pampulha. Desacelere, seu bem maior é a vida. É isso, o seu Só bem. uma coisa. Diga, eu fica fui à mais vontade. cedo, eu fui olhar o departamento de matemática lá da UFMG pra ver a chance de rebaixamento do Atlético. Subiu? 10.2, eu não sei como é que 10.2, tava tava antes. 6. Tava 6, então subiu. Então Não, subiu. e se o Santos ganhou, e se o Vitória, por exemplo, ganhou hoje, eu acho que sobe mais, não? Se o, Não se o sei Santos como é que também, funciona não. esse Eu, cálculo. eu também não sei Não o sei como é que cálculo, funciona esse porque cálculo, tem mas que eu acho pegar que os sobe. Vitória jogos. ganhando. Acho que Mas eu qualquer creio que vitória que a gente É, vir hoje, sobe. Porque assim, não somos matemáticos, né? Mas que quando antes da rodada era 6 e passou pra 10, é muito, né? Quando o torcedor fala assim, é só 10%. Vou te dar algumas possibilidades de 10% pra você ter ou perder. Aí você vai ver se 10% é pouco ou é muito. Cara, Mas essa- aí, Valu, vem um Diga debate lá. importante. Tem o Ceará no fim de semana na Arena MRV. Dependendo do jogo de amanhã, e aí? Poupa? Pois é, tem A isso. questão é obrigação, né, Guilherme? Porque eu falo o seguinte, quando eu dizia que esse trabalho seria o mais desafiador do Sampaoli, é no seguinte sentido. Primeiro, ele nunca havia pego um time no segundo semestre aqui Ele no não futebol montou esse brasileiro. elenco. Ele não montou esse elenco. Esse elenco tem uma base física, independente do que o Atlético tenha apresentado ou não de bom no ano, esses jogadores eles já estão na curva descendente fisicamente. Mas jogaram mal. É porque jogar mal e jogar bem você desgasta da mesma Menos forma. jeito. Ponto. Assim, da mesma forma até a segunda página. Eu acho que equipes que conseguem, por exemplo, um padrão de jogo como o Cruzeiro Descansam mais. Podem até descansar dentro de alguns jogos, mas também a gente vê que por proporem a partida, a maneira de jogar diante de seus Não, adversários... correr errado cansa pra caramba. Correr Eu errado posso dizer cansa. isso porque quando eu entro em campo, eu corro errado, canso muito mais quem joga certinho. Correr errado cansa pra caramba. Caramba. Elton Novaes, aqui neste 20 Correr dias. errado cansa mais do que correr Muito certo. Sem mais. dúvida, sem dúvida. Então, assim, cara, era um trabalho, realmente é um trabalho o mais desafiador. Ele não vai ter o que fazer. O Atlético vai jogar terça-noite. Viagem é um pouco enrolada, não é? A viagem. Sim, tem altitude. Vai chegar, não vai treinar, na quinta-feira vai pro campo. O que ele vai fazer com esses caras? Vai colocar, sabe? O jogo já é no sábado. Não, e depois do jogo da volta, olha pra você ver, se o cenário for de uma classificação, bacana, alto astral, tudo bem, mas se for de uma eliminação, depois é o Internacional. Então, em termos de Campeonato Brasileiro, são 2 confrontos diretos. É o Ceará na Arena MRV e o Internacional no Beira-Rio. O Internacional que ontem ultrapassou o Atlético. Isso. O Atlético tem um jogo a menos, tudo bem, mas não deixa de ser um confronto direto com o É Inter. direto, sim. É direto. É direto. Eu acredito que vai ter acertado com os atletas o de esticar a corda agora. Vamos para 3 jogos seguidos que eu preciso usar o que eu tenho de melhor. Aí você pega a sequência, o jogo de amanhã contra o Del Valle, Contra o Ceará o jogo não dá, Elton. contra o Ceará e o jogo contra o Del Valle. Contra o Ceará não dá pra esticar a E eu corda. acho que vai esticar, Valu. Valu, Eu acho que virou vai ser obrigação, Valu. Não, mas não é porque... Tudo depende do que mas vai acontecer não é no porque jogo eu de não amanhã. queira, não, gente. É só assim, cara, vai ser uma recuperação muito curta. Não, nem tem tempo. A Vai ser recuperação é cara, só... Tem a viagem. A viagem. Gente, É o treino no avião. Eu tô me baseando no duelo do clássico, tanto pra Cruzeiro quanto pra Atlético quanto pra Cruzeiro. Eles jogaram em BH na quarta, não foi isso? Na Foi, quarta. foi. E entraram em campo no sábado. A questão do Atlético, vamos lá, pensando no que o Jardim quis usar o que ele tinha de melhor. E a gente viu o Cruzeiro arrebentado. Cara, eu fiquei assim, Cruzeiro, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, pra mim, já começou a demonstrar sinal de cansaço. Então, me baseando nisso, e olha que é um time que corre menos solto. Sim. Todo mundo já tem exatamente ali a sua ordenação. Melhor treinado. Cara, eu acho que eu não sei, vamos pagar pra ver o que vai acontecer. Agora, acho que de uma coisa ninguém tem dúvida, né? O Atlético precisa de ir lá contra o Del Valle e jogar a Copa, né? Tem que esquecer o Campeonato Brasileiro. Não, e assim, eu digo até em termos... Não é que o Atlético tem que ir pensando em empatar. Mas, cara, você tem que colocar um regulamento debaixo do braço. Eu acho que tem que ser um Atlético posicionadinho, como foi contra o Bolívar. Mas só uma coisa, eu tô contigo Mas em relação... isso não quer dizer ter medo de jogar quando puder jogar uma outra competição. Isso. Esquece, irmão. Dá reset. Eu tô contigo em relação à situação do jogo contra o Ceará. Pra mim, ele não estica a corda não, velho.
Pra mim, ele vai fazer o que ele fez contra o Corinthians. Esses números, pra mim, são assustadores. Mas pra mim, Thiago, tudo eu depende do concordo jogo de com hoje. você, Elton. Mas a minha tudo- questão é esbarrar Mas no se o aspecto Vitória físico. vence hoje e fica 2 pontos, Então, e aí? tudo depende do Você é o jogo de porteiro hoje da e do zona, jogo de Thiago. amanhã. Assim, nós estamos falando de 2 dias que pra mim vão mudar. Eu consigo confirmar e cravar o que ele vai fazer, ou achar o que ele vai fazer, né? Na quarta-feira. Porque Hoje, se o Atlético- hoje já te dá elemento. Se o Vitória ganha, Hoje fica dá 2 elemento, pontos, mas Thiago. amanhã é a. Como é que eu vou dizer? É a batida no martelo. Por quê? Amanhã o Atlético vai lá e empata, ele tem certeza que ele tem condição de classificar. Amanhã o Atlético vai lá e vence por um gol de diferença, ele tem plena convicção de que ele tem chance de classificar na terça-feira que vem. E aí eu preciso ver. Ele fala assim: ó, vou correr esse risco, vou com o time reserva e tento jogar Thiago. na terça-feira que vem. Então, Thiago, olha Mas só. eu acho que tudo isso depende Só- de hoje e amanhã. Só pensando no Vitória, só falando a respeito do Vitória, Vitória ganhou do Bahia, jogo da moral, não dá? Dá. Dá moral. Aí ele vai lá na Vila Belmiro e ganha do Santos. Opa! Ele já tá 2 pontos do Fica 2 Atlético. pontos de sair. Ele fica 2 pontos de sair. O próximo jogo do Atlético seria esse Atlético contra o Ceará, jogando aqui, e o Vitória pegando um Corinthians, que tá no meio da tabela ali, nada com nada. No Barradão. Nada, no Barradão, lotado, a torcida comendo cangote, mordendo o alambrado, tudo maluco, doidão. Chama, Aí o Samu. Atlético entra na zona de rebaixamento antes do jogo Entra da volta. Antes da É, volta. não, eu entendo, e a minha questão não é, quando eu falo, eu acho dele não esticar a corda, não é de desdém a tabela, não, tá? De perder jogador, eu tô contigo. Cara, é de os caras, de repente, não conseguirem mesmo, assim, sabe? Estourar os caras. Fisicamente. E só um detalhe, né? Como deve ficar irritado o torcedor atleticano, vendo o lance do gol aí que tá girando aqui pra gente, e vocês já acompanharam também, o lance do gol do Michael, né? Cara, é mais... Liberdade, não, né? é mais um... Não, e dessa vez não tem assim... Teve gente culpando o E Everson, dessa eu vez- vi em rede social, tá de sacanagem. E dessa vez não tem. Porque o Atlético, de acordo até com o seu diretor de futebol, ontem, no sábado, estavam em campo os 2 principais marcadores de meio campo, né? A gente olhando pro elenco atleticano, concordam? Primeiro Fausto volante. Vera e Alan Vera Franco. e Franco, concordam? Cara, é mais uma vez um gol que o adversário ajeita, chuta, e você vê alguém pulando, meio virando o corpo, esticando a perna. Por quê? Porque não tá perto, né? É o Vera mais distante do que o Biel, e o Biel também com a postura corporal, assim, sabe? Que eu não gosto que você vê. Cara, jogador virou o corpo, jogador esticou a perninha, não chegou, tá longe. Se tiver perto, colado, grudando certo, não deixa esse tipo de coisa acontecer. Você já vai falar, Gui, mas antes eu preciso de dar um recado aqui da Mapa do Carro. Você que está querendo vender o seu carro, preste atenção, hein? A Mapa do Carro vende o seu carro em até 60 minutos, mesmo que ele esteja financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta e o pagamento é feito à vista. Toda a comodidade e segurança de quem está há muitos anos no mercado, e o melhor, cuida de toda aquela burocracia que você, por conta da falta de tempo, seu trabalho, obrigações com a família, não consegue tratar. A Mapa do Carro resolve para você. Ligue 31991798000 ou acesse agora o nosso site mapadocarro.com. Repetindo o telefone, ligue agora 31991798000, 31991798000. Eu falei Mapa do Carro, Gui. Ô Valu, e essa sequência depois do Ceará é o Inter fora, depois é o Bahia em Belo Horizonte, e depois tem Palmeiras, tem Flamengo. Então assim, sei que o futebol não tem lógica, mas se você tropeça contra o Ceará, você vai arrumar ponto contra o Palmeiras, contra o Flamengo, por mais que seja na Arena MRV, é difícil, né? A história do Atlético nesse campeonato... Precisa de ela arrumar pelo menos 10 muito, pontos. muito 10 preocupante. pontos, pelo menos. Pelo menos 10 pontos. Onde que vai arrumar 3 vitórias até o Em fim? 30, né? 10 pontos em 30. Só Isso. Eu imagino É isso. contra, talvez, o Ceará, Fortaleza, no jogo atrasado. Sim. De repente, o Sport lá, que não vai ser fácil, por mais que já jogou a toalha, né? Ontem eu vi a entrevista do Daniel Paulista jogando a E toalha. pode ser um pontinho contra o Fortaleza também. É. Que vai Lá. fazer 2 jogos contra o Fortaleza. 2 jogos né? no Fortaleza. 2 jogos contra o Fortaleza. E já é amanhã o jogo do Atlético, então, e a gente imaginando esse Atlético tentando, né, mudar a sua história na temporada 2025 para cima do Del Valle. Acho que ninguém tem dúvidas que deve ser aquele time mesmo que o Sampaoli tem conseguido encontrar. Acho que as dúvidas
na defesa, né? Dúvida na defesa. O que ele faz, se volta o Romano no lugar do Tressolte. Se volta o Alonso. Mas a gente vai continuar esse bate-papo lá nos Donos da Bola a partir de 1 da tarde, porque agora no Band News na área a gente vai ficando por aqui, sempre agradecendo muito a sua audiência e dizendo que amanhã, a partir das 11 horas, estamos de volta de novo aqui. Grande abraço, excelente